eu ficava muito nisso. Eu não tinha muita noção. E aí eu passei no concurso, fiquei 7 anos dando aula. A escola é um lugar que a gente até conversou aqui antes, né? É um lugar que não é fácil, né? Eu sempre digo isso, não é fácil estar dentro de uma escola. Valorizem os professores, gente, valorizem muito os professores, porque não é fácil estar lá. É preciso ter muito amor pela profissão mesmo, mas a gente sabe que amor não enche a barriga. Eu sempre amei ensinar. Eu me encontrei muito no ensinar dentro da sala de aula. Muito, muito mesmo. E como que foi essa transição de, trabalhar com vendas, conversar com adultos o dia inteiro pra passar, dar aula numa escola pras crianças? E como é que foi na hora que você passou no concurso e depois que você viu qual que era a realidade de fato de estar na escola? Tá, 2 perguntas muito boas. Quando eu migrei, né, fiz essa transição para a escola, primeiro foi um choque. Foi um choque. Eu ficava o dia inteiro com criança mesmo, e o pouco tempo que eu ficava com os adultos era muito estressante. Ficar com criança, gente, parece que é estressante, né? Com 40, então, mas acho que a maior parte do meu estresse era fora da sala de aula, era quando eu tinha que lidar com o corpo docente, era quando eu tinha que lidar com a gestão, com a prefeitura em si, com as coisas que chegavam de lá. Não era fácil lidar com tudo isso, porque são muitas pessoas ali se envolvendo no trabalho do professor. E muitas vezes, coisas curiosas que aconteciam na sala, né? Eu fui alfabetizadora. E muitas vezes eu passava 1 ano trabalhando com o aluno, ensinando o aluno. Aí às vezes ele chegava em mim e falava assim, aprendi a ler e escrever. E eu ficava super feliz. Nossa, que legal! Minha mãe que me ensinou. Minha mãe e meu pai que me ensinou. Você passava o ano inteiro, né? Fazendo tudo ali. E o que ficava muitas vezes na cabeça da criança era aquele momento que sentava com o pai e com a mãe para fazer uma lição de casa. Então, a gente vê isso na nossa sociedade. Esse papel do professor colocado dentro das famílias como um papel muito secundário. E o professor tem muita influência na vida do aluno, daquele indivíduo como cidadão. Exato, você tá 1 ano com o aluno, então ele tá tendo toda a base pra depois começar a ler. Aí o pai vai lá, não, vou te ajudar na lição aqui. Aí ele pensa, agora eu sei, só que ele não lembra toda a base que ele teve antes e pensa, foi meu pai que me ensinou. Exatamente, porque tem uma carga emocional muito grande naquele sentar do pai e da mãe com ele, né? Então tem uma carga emocional que o professor nunca vai conseguir ter. Só que dentro da nossa sociedade a gente vê o papel do professor, o quanto é importante. Porque, querendo ou não, a gente, como cidadão, a nossa formação vem dessas pessoas que influenciam a gente durante a nossa infância. O nosso caráter ele é formado até os primeiros 7 anos. E a gente precisa entender isso. Até os primeiros 7 anos, a gente está sendo influenciado o tempo inteiro. Vygotsky diz que nós somos uma folha em branco. E que o ambiente é que vai nos preenchendo, vai preenchendo essa folha. E eu acredito nisso. O ambiente é muito forte. O ambiente, a média das 5 pessoas, o que todo mundo fala na internet, gente, é real. É real. Você é realmente essa média, né? E o ambiente, ele vai te moldar. E aí, quando eu fui para a escola, e eu comecei a enxergar como era aquele ambiente, e o que eu acreditava, porque imagina que você tem 18 anos, e você se forma... Eu me formei com 22 anos. Eu me formei com 22, com 23 eu estava assumindo o concurso público. E dentro desse período, eu não tive muito tempo para pensar. Ao contrário de alguns que têm um tempo só para focar no estudo e para pensar no que é da vida, eu não tive. Porque eu tinha que trabalhar. Eu tinha que levar as coisas para minha casa, eu tinha que me sustentar, eu pagava a minha faculdade. E eu não tive muito tempo para pensar. Eu tinha que sobreviver. É o que a maioria das pessoas tem que fazer no Brasil, né? Sim. Então, eu não tive tanto tempo. Quando na faculdade, eu gostei muito de tudo que eu estudei. Porque eu amo estudar história, filosofia. Então, eu gostei muito de estudar sobre os pensadores, né? Psicologia, neurociência, eu amo estudar sobre isso. E eu amei estudar, só que quando eu fui para a escola, eu vi uma realidade totalmente diferente. Um ensino defasado, sistemas totalmente arcaicos. Imagina que você está inserido nesse mundo digital, onde você tem acesso à inteligência artificial, você tem acesso a tudo, e do nada você está numa escola, sentado, só você e um diário e uma caneta. É muito complicado, porque você não consegue trazer, ainda tem um pensamento muito arcaico. É muito difícil. Então, essa transição foi difícil. Foi muito difícil para mim. De entender todo o sistema. E o que pesou na minha próxima transição foi não caber nesse sistema. Esse sistema me incomodou a tal ponto que me fez mal. Assim, muito mal. E aí eu tive que fazer uma nova transição. E aí você me perguntou sobre... Do momento que você passou no concurso até você ver qual que era, de fato, o dia a dia de estar trabalhando na escola. Olha, quando eu passei no concurso, eu fiquei muito feliz. Porque eu acreditava que aquilo era o que ia mudar a minha vida. E aquilo era sucesso.
Aquilo era sucesso. Vem aquela promessa de estabilidade sendo cumprida. Eu passei aqui, então eu atingi o objetivo. Sim. E a minha visão de sucesso era a visão que eu entendia de estabilidade mesmo. De poder estar em um emprego, de ter aquele salário caindo, tinha os benefícios, tinha 2 férias ao ano, tinha 13º, 14º, 15º. Então era algo que a minha visão naquele momento, quando eu passei, eu falei, nossa, agora sim. Agora eu tô chegando no que todo mundo falou que é sucesso pra mim. Tô chegando lá. E passei, fiquei feliz. Fiquei 7 anos na escola. Durante dos 23 até os meus 27 anos, mais ou menos, eu comecei a entender, a compreender que não era aquilo que eu queria. Aí foi um processo mais doloroso do que o primeiro de transição de vendas pro funcionarismo público. Esse processo de sair do funcionarismo público foi mais difícil para mim. Foi bem mais difícil. Porque eu tinha chegado no sucesso que todo mundo me falava. Exato, é que já tá enraizado durante a vida inteira que, não, isso aqui é o sucesso. Aí como que você vai querer desistir disso daqui, sendo que é o que todo mundo falou que era o ideal, né? Exato. E antes de passar pro próximo ponto, o que você vê que acaba sendo o maior problema no modelo de ensino hoje? Que mais te incomodou, que você acha que tinha que mudar de qualquer forma? Nossa, são tantas coisas. O principal que deve ser tanta coisa que até é difícil de listar. São muitas coisas. É difícil citar uma, assim, mas eu acho que é um modelo que não consegue acompanhar tudo que está acontecendo no mundo. Não acompanha. Imagina que eu me formei em 2007 para 2008. Eu ensinava na escola o que eu aprendi. E olha que eu comecei a ensinar agora em 2000 e alguma coisa, né? Então, anos depois, era do mesmo jeito. Eu tinha colegas com um caderno de folhas amarelas que elas tinham anotado que elas iam passar. Ou seja, era um caderno que já fazia o quê? 15 anos. Nunca foi alterado, ela sempre passou a mesma coisa. Então isso é algo que é muito chocante pra gente. Ainda mais pra nossa geração que tá, querendo ou não, avançando muito. Avançando em conhecimento, o acesso é muito mais democrático. Com o digital, o acesso ao conhecimento é muito democrático. Você pode aprender com qualquer pessoa. Então, tem um monte de gente falando sobre investimento, mas eu posso escolher. Se eu olhar pra vocês dois e falar, não, eu quero aprender com o Matheus, eu quero aprender com o Renan, porque eu me identifiquei. Mas se eu não me identificar, tem um monte de outras pessoas ali que também podem me ensinar. E dentro da sala de aula, não. Dentro da sala de aula existe uma limitação. E muitas vezes essa limitação não vem do professor. Porque eu entrei com muitas ideias. Como eu era jovem, eu tinha uma ideia assim, nossa, eu vou revolucionar a educação. Cheguei lá, me entregaram um caderninho com folhas amarelas falando assim, ó, isso aqui que você vai ensinar. Então eu acho que isso foi o que mais pesou pra mim, com certeza. Aí chega, que eu já vi até quando eu estudava mesmo, tinha uma professora que era mais nova, queria tentar alguma coisa diferente, fazer alguma coisa com os alunos, aí tinha um professor mais velho, não, que essa professora aí é muito nova, por isso ela tá iludida ainda com isso, daqui a pouco ela passa a ser igual todo mundo é. Isso aí, e eu escutava muito isso, viu? Ah, você tá com gás porque você acabou de entrar. Você quer fazer isso aqui? É porque você acabou de vir. Ah, não faz isso não, pra quê? Não, vai dar mais trabalho pra gente, pra quê? Não precisa. Então eu escutava muito isso, de verdade, assim. Então isso me incomodou bastante. Eu lembro até, acho que era na 5ª série, que teve uma professora que toda vez que ela se estressava, ela falava, nossa, que bom que faltam 3 anos pra eu me aposentar. Tinha muito disso da galera contando os anos pra poder se aposentar? Era o que mais tinha. Eu lembro, antes de eu sair, de pedir exoneração, eu tava bem próxima de pedir exoneração, bem próxima mesmo. Acho que depois de 2 meses eu acabei pedindo, depois desse episódio que eu vou contar. A gente tava num evento da escola e a gente tava na porta esperando os pais chegarem com as crianças. E aí juntam as professoras, porque você tem que ficar ali pra esperar, pra aguardar. E aí juntou todas as professoras. Eu era mais jovem. Todas as escolas que eu ia, eu era a mais jovem das professoras. E a conversa era sempre a mesma, sobre aposentadoria. Só que tinha uma outra conversa que acontecia bastante entre as professoras, que era o tipo de remédio que você tomava. Você tá tomando um tarja preta qual? Porque, gente, é estressante. É uma coisa muito de doido mesmo. Então, eu lembro de ter ficado nesse dia, e uma professora, ela começou a contar todas as coisas que ela tinha. Eu tô com labirintite, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu tô com isso, tô com aquilo, e faltam 3 anos pra eu me aposentar. E eu já tava muito próxima de pedir exoneração. Aí ela começou a falar isso, eu já tava, gente, eu não posso morrer na sala de aula, eu tenho que sair daqui. Pelo amor de Deus, né? Se é assim... Ela tinha, sei lá, 25, quase 30 anos, né, de profissão.
Aí eu falei assim, aí nessa conversa eu falei, nossa, eu acredito que eu vou acabar saindo antes disso acontecer, né? Eu quero sair antes. Ela olhou pra mim e falou assim, quem entra na educação nunca mais sai. Como se fosse uma sentença, sabe? E aí, na hora, eu falei, meu Deus, como assim eu não vou sair mais daqui, não? E aquilo me incomodou tanto. De verdade, foi uma das falas mais pesadas pra que eu conseguisse realmente ter coragem de exonerar. Eu falei, não, eu não vou morrer na sala de aula, eu não quero ficar um monte de CID, né? Que a gente fala que cada doença tem um CID, né? Eu não quero ficar com um monte de CID, não. Eu quero sair porque... Não é isso, né? Não tem qualidade de vida. Então é complicado. E aí foi uma das falas que ela tinha razão, em certo ponto. Porque eu não saí da educação, querendo ou não. Sim. Né? Ela tinha razão. Só que o que mudou foi o canal. Sim, não era com lá. certeza, Mas acaba sendo algo que, parando pra pensar, é triste, que a pessoa tá pensando quando ela vai se aposentar. Ah, que faltam tantos anos. Sendo que, basicamente, a vida dela que vai estar passando e quando ela se aposentar, ela vai estar no final da vida já. Exatamente. E lá acontecia muito, de contar os dias pro sábado e pro domingo, pros feriados, no calendário, de colocar todos os feriados e ficar contando os dias pra chegar o feriado, as férias. Eu via muito a vida passar nesse sentido, né? Porque quando você tá ali dentro da sala de aula, você tá passando por coisas estressantes, coisas que muitas vezes você tá fazendo que não faz sentido pra você. É natural que você queira que o tempo passe logo. Sim. Né? Que aquilo acabe. Todo mundo, ninguém gosta de sentir dor, né? E ensinando sempre a mesma coisa, da mesma forma ainda, sendo todo ano igual, então parece que nada muda mesmo, né? E sem nenhuma perspectiva de crescimento. Você ser funcionário público tem dessa também. Você passou pra aquele cargo. Você não tem perspectiva de crescimento. Pra onde você vai? Não tem pra onde ir. E acontecia muito... Uma certa vez eu tava numa reunião, com um pai e uma mãe de uma aluna que na minha sala ela tinha um problema, né? E nessa conversa, um dos supervisores da prefeitura foi até essa reunião. Quando finalizou a reunião, ele pegou na minha mão e falou assim, eu quero você como minha coordenadora. E me deu o cartão dele. E aí eu pensei, porque se você está em sala de aula, você é funcionário público em escola, você tem como subir de cargo assim, sendo para coordenação, para direção. E eu não tinha vontade. E depois dessa reunião com os pais, ele chegou e falou comigo, né? Me elogiou e tal, por eu ter conduzido a reunião e me entregou o cartão. Falou, quero você como minha coordenadora. Eu olhei para aquele cartão e falei, mas eu não quero. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou ficar até ficar bem velhinha dentro da sala de aula, então, sabe, os sinaizinhos de alerta começaram a apitar mesmo. Eu não quero crescer aqui, porque o único crescimento que eu tenho é sendo uma diretora, uma coordenadora, eu não quero. E aí começou a apitar mesmo, assim.